No início dessa jornada, nem o próprio idealizador da viagem pretendia dar uma volta ao mundo. Quando o explorador português Fernão de Magalhães pediu apoio à coroa de Castela, na Espanha, sua intenção era estabelecer uma nova rota até as cobiçadas Ilhas das Especiarias, como eram conhecidas as Molucas, atualmente, na Indonésia. Naquele distante 10 de agosto de 1519, a meta era encontrar alternativa à custosa rota às Índias pela África, dominada pelos portugueses. Porém, nem o pai da ideia conseguiria completar aquela longa viagem onde os ventos sopram com furor e as tempestades são muito frequentes, nas palavras de Antônio Pigafetta, um dos tripulantes. Morto em terra, durante a colonização das atuais Filipinas, nessa mesma viagem, Magalhães foi capturado em uma emboscada em Mactán, uma das ilhas da região, deixando o posto de liderança para o espanhol Juan Sebastián Elcano. Essa aventura seria finalizada no dia 6 de setembro de 1522, após 1123 dias de viagem, quando 18 marinheiros sobreviventes, de um total de 237 homens que deixaram Sevilha numa manhã de segunda-feira, chegaram a Sanlúcar de Barrameda a bordo da nau Vitória. Sem saber, a primeira circunnavegação na Terra confirmaria a esfericidade do planeta e batizaria alguns endereços do continente como a Patagônia e o Oceano Pacífico. Por outro lado, até hoje a viagem é envolta em polêmicas. Portugal ou Espanha? Desde 2016, Portugal pretende ter a Rota de Magalhães inscrita como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Na época, o projeto dispunha de 485 mil euros para dar início ao processo de candidatura na ONU. Porém, o governo espanhol chegou a pedir detalhes sobre a candidatura portuguesa que não fazia referências à Espanha. A polêmica teria origem no fato de que, apesar de Magalhães ser português, a viagem foi financiada pelo rei espanhol Carlos I, após recusa de Dom Manuel I. Com a negativa de Portugal, o explorador então propôs à corte de Castela a realização da travessia até as Molucas por uma via ocidental diferente da oriental, como a dos portugueses. Em troca, Magalhães prometia proporcionar ao espanhol as riquezas em especiarias encontradas nas ilhas, respeitando assim o acordo estipulado no Tratado de Tordesilhas que em 1494 dividiram o mundo entre Portugal e Espanha. Durante a viagem, há 5 séculos, esse seria um dos motivos das desconfianças por parte dos embarcados espanhóis que deram origem a motins que ameaçaram a travessia. Portugal distorce a história e apaga o Império Espanhol de todo o mundo, sugeriu recentemente o título de uma matéria publicada no Caderno de Cultura do ABC. No mesmo texto publicado por esse jornal espanhol, em 2019, seu autor criticava a iniciativa portuguesa sem propor um reconhecimento patrimonial conjunto que contemple tanto a Espanha como Portugal. No entanto, no início do último mês de setembro, os ministros dos Negócios Estrangeiros da República de Portugal e do Reino da Espanha assinaram em conjunto uma declaração que marcava 2022 como o ano de encerramento do ciclo comemorativo do V-centenário do fim da expedição naval promovida pela Coroa de Espanha, comandada inicialmente pelo navegador português Fernão de Magalhães. A primeira viagem de circunnavegação da Terra foi uma façanha conjunta luso-espanhola, que permitiu unir os 5 continentes por terra e por mar e consolidou uma rota marítima sem precedentes, que acelerou o intercâmbio de pessoas, bens, ideias e valores, afirma o documento assinado em Sevilha, no último dia 8 de setembro de 2022. A resolução do imbróglio sobre a nacionalidade da expedição de Magalhães Elcano teria sido a decisão encontrada para que ambos países dessem continuidade ao processo de inscrever a circunnavegação no Registro da Memória do Mundo da Unesco. A celebração do V-centenário permite-nos recordar este feito de transcendência universal e celebrar os estreitos laços humanos, históricos e culturais que unem Portugal e Espanha e que moldam a nossa forma de ser e de estar no mundo, conclui o documento. No início deste mês, autoridades espanholas realizaram em Sevilha um evento para celebrar não só os 500 anos do fim da viagem de circunnavegação como também a cooperação bilateral entre Portugal e Espanha. No encontro, estiveram presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, o rei espanhol, Filipe VI, e José Marques, presidente da estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação. Desde maio de 2016, a Rota de Magalhães está na lista indicativa da Unesco, um pré-requisito para a candidatura de bens a patrimônio mundial.
Na terra do Versino, como o Brasil era chamado pelos italianos por conta da madeira avermelhada, a esquadra entrou em um porto, em um meio-dia de sol intenso. Era o Rio de Janeiro, batizado pela tripulação como Santa Lúcia, em homenagem à Santa Católica daquele 13 de dezembro. Diz a lenda que foi nessa viagem também que Magalhães batizou a Patagônia, em referência aos teelches que, segundo suas descrições, tinham os pés avantajados, ampliados pelas peles que serviam de calçado. Daí o nome O Patagões. Para levar alguns exemplares daquela descoberta exótica, o capitão encheu-lhes de presentinhos até que não pudessem se defender da captura. De acordo com os relatos de Pigafetta, um deles, junto com um brasileiro também levado à força, morreria de escorbuto, mas não sem antes ajudar esse escrevinhador italiano a montar um pequeno dicionário de palavras da região, publicado ao final de seu livro. A primeira volta ao mundo viu também o primeiro europeu navegar a passagem marítima que mais tarde levaria seu nome, o Estreito de Magalhães, e o Grande Mar, ganhar seu atual nome, Pacífico. Magalhães e seus homens seriam também os primeiros a transpor esse oceano, em 1520. Segundo Pigafetta, o nome era uma homenagem à calmaria durante os 3 meses de navegação no maior oceano do mundo. E tudo isso a gente só ficaria sabendo por conta dos relatos escritos por Antônio Pigafetta, um jovem de 28 anos que registrava tudo enquanto a história ia acontecendo bem diante dos olhos. Conhecido também como Antônio Lombardo, Pigafetta foi para a Espanha em 1518 e se tornou um grande amigo de Magalhães, que permitiria que o italiano acompanhasse a viagem sem objetivos específicos, apenas escrevendo o que via. Reescrito pelo próprio Pigafetta, a partir de suas lembranças, anos mais tarde, seu relato é até hoje a base para tudo o que já foi publicado sobre a empreitada e chegou ao Brasil por caminhos tão sinuosos quanto aquela viagem. Pela conclusão da viagem, o basco Elcano recebeu de Carlos I uma pensão vitalícia de 500 ducados de ouro e um escudo em latim, Imprimus circundedistime, foste o primeiro que a volta me deu. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Ficamos muito felizes quando você deixa o like e comenta também. E se ainda não for inscrito, por favor faça a sua inscrição e ajude o canal a crescer. Até o próximo vídeo.